Olá, é com muita alegria que eu trago para vocês a palavra de Deus. Hoje vou meditar com vocês uma oração trazida de Nossa Senhora. É uma mensagem de 2011. Em suas mensagens, onde ela aparece de corpo e alma há 24 anos, Nossa Senhora disse: nenhum ser humano é blindado, por isso somos todos tentados por Satanás. As crianças, jovens, adultos, 24 horas por dia. Devemos estar atentos diariamente nas orações dos anjos. São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Eles são os nossos protetores no dia a dia. A Eucaristia é o fortalecimento do corpo e da alma. O Espírito Santo não é privilégio de ninguém. Nele você busca a cura, a libertação, o exorcismo, na mansidão e na paz. Ele está dentro do seu coração. Você nunca encontrará Deus no barulho. Ele estará e permanecerá sempre no silêncio e na brisa mansa. Esta divulgação foi autorizada por Nossa Senhora na mensagem de 30 de agosto de 2011. Piedade dos Gerais, Vale da Imaculada, MC. Eu trouxe essa mensagem para a gente lembrar, ninguém é blindado, sempre precisamos de oração. Tem batido nessa tecla e hoje, para complementar esse assunto de depressão e também para fazer um link com o dia de amanhã que começaremos a cura e libertação, trago para vocês alguns versículos do Salmo 119. Eu separei esse salmo dá pano para manga para trabalhar muita coisa, mas separei apenas alguns versículos que me remeteu a esse assunto da depressão. Talvez a causa da depressão ou também os conflitos, as angústias de muita gente seja o que falam por aí, no Antigo Testamento, no Novo, que falam nos dias atuais, o que falam para a gente ter o costume religioso, mas o que fala Jesus? A gente pode ouvir muitas coisas, mas Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Se a gente não buscar em oração e buscar esse caminho, que é um caminho simples, um caminho do amor é simples, mas a gente precisa buscar em oração, porque ninguém é blindado. A gente pode se confundir com as leis desse mundo, mas o caminho de Jesus ultrapassa qualquer lei desse mundo. A gente pode se prender a algo que é falado num contexto do Antigo Testamento, mas se a gente não ficar atento ao que Jesus disse e na oração buscar compreender o que está escrito na palavra, aí sim a gente começa a ter o coração um pouco mais dilatado para o amor. Então, por que você está em depressão? Será que você escutou que você tem que ser? Por exemplo, anotei algumas coisas aqui. O que você deve falar? Que está namorando? Que não está solteiro? Você não pode ser gordinho? Você não pode ser ousado? Não pode falar uma palavra com raciocínio? Deve falar só o que todos falam? Qual carro você deve ter? Qual corte de cabelo você deve usar? Jesus vê a aparência ou o coração? O que estamos dando mais importância? E aí eu vou ler esses versículos 27 e 29 do Salmo 119. Faze-me conhecer o caminho dos teus preceitos e meditarei nos teus prodígios. Ando curvado pela tristeza. Levanta-me conforme tua palavra. Mantém longe de mim o caminho da mentira. Dá-me o dom da tua lei. Então, essas passagens nos fazem pensar.
Faz-me conhecer o caminho dos teus preceitos e meditarei nos teus prodígios. Jesus, por exemplo, quando foi conversar com a samaritana, ele ia até os pagãos, ele se aproximava das pessoas, ele não fazia julgamento. Por exemplo, quando ele conversou com a mulher adúltera, ele julgou aquela mulher, ele quis protegê-la, né, daquilo que era o costume da época, apedrejar. Mas ele não falou para ela não fazer aquilo mais, não é simplesmente pela lei, porque aquilo não faz bem, né? Adulterar não faz bem para a pessoa. Então, o que Jesus quer? Ele quer a felicidade, ele aproxima para levar essa paz. E a traição, ela não traz paz, ela traz agonia, é a mentira. Então, ele não simplesmente pega a situação daquela época, ele leva a verdade, o amor. E aquilo, ele sabe que vai fazer bem para aquela pessoa. E como que nós, meros seres humanos, vamos saber o que faz bem e o que não faz? Pela oração. E ando curvado pela tristeza, levanta-me conforme a tua palavra. Devemos buscar em oração a palavra verdadeira. Ele vai falar aos nossos ouvidos. Mantém longe de mim o caminho da mentira, dá-me o dom da tua lei. Quais são as mentiras? Será que ouvimos demais os doutores da lei desse nosso tempo? Os poderosos religiosos mesmo. Mas quais são os religiosos que seguem o caminho de Jesus verdadeiramente? Que acolhem, que sabem amar na simplicidade de Jesus. E você, quem você tem escutado? A verdade de Jesus ou as mentiras desse mundo? E para a gente estar em oração, Jesus também no versículo 31, aderi a teus testemunhos, Senhor, não permitas que eu seja confundido. Então a gente busca a oração para não ser confundido. A oração vai nos guiar. E no versículo 32, correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, quando dilatareis meu coração. É aí que eu queria chegar. A gente em oração, Jesus ele faz o nosso coração crescer, ficar mais amoroso, deixar de lado os problemas. Por exemplo, eu passando para vocês as orações da manhã, eu consegui ter a disciplina para fazer toda manhã uma oração, pois eu passei para vocês algo organizado e simples, duas orações prontas e uma oração espontânea que pode ser num dia mais rápido, outro dia mais curto, outro dia mais longo. E eu passando para vocês, eu consegui realizar. E eu digo que às vezes a gente não consegue falar bem com uma pessoa, né? Fala uma conversa atravessada, não entende bem o que o outro está falando, você já fica chateado sem motivo, porque você não conseguiu ter aquele discernimento naquela hora. E a oração nos dá esse equilíbrio. E foi o que eu consegui, passando para vocês, eu tenho ficado bem melhor desde essa orientação. Então, a oração, ela faz milagres. Então, que a gente saiba que, mesmo que a gente preste atenção naquilo que o mundo nos diz, mas que, em primeiro lugar, prestemos atenção no que a oração vai nos dizer. E aí sim a gente fica mais livre daquelas amarras, das leis desse mundo. Se essa for a raiz da sua depressão, que esse dia tenha te fortalecido para você ver com outros olhos o mundo, o que Deus pode te falar, e Ele te ama. Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Vamos seguir firmes e confiantes e amanhã na cura e libertação. Separem um tempo especial para esse nosso encontro. Até amanhã, aguardo vocês!